Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol no primeiro ano de noite. Na nossa aula de hoje, vamos estudar o modo indicativo, tempos passados, relacionado à classe gramatical chamada verbo. Na nossa aula anterior, pessoal, estudamos os deportes e saúde, relacionado ao quê? Aos esportes. Para a gente compreender melhor o que é o modo indicativo no tempo passado, a gente precisa entender que o verbo, ele é uma classe gramatical que indica o quê? Ação. Ele pode ser flexionado, classificado em diferentes contextos. Pessoa, primeira, segunda e terceira, que é relacionada ao quê? Aos pronomes de outro, ele, ele, número singular ou plural, o tempo, pode ser presente. O presente a gente já estudou no mês passado, que é aquele que ocorre no presente, no momento da fala. O passado, que é o pretérito, que a gente vai estudar hoje, e futuramente o presente, o tempo futuro. Temos um modo indicativo, que é o que a gente está estudando. Temos o subjuntivo e o imperativo, que vão ser estudados mais adiante, seja no primeiro ano ou na progressão de séries que vocês vão ter. Eu trouxe aqui para vocês hoje um exemplo. Hoy he jugado al fútbol. Veja que eu tenho uma frase com o verbo conjugado que é no passado, no modo indicativo, tempo passado. Mas que tempo é esse? É o tempo pretérito perfeito composto. Por quê? É uma ação que ocorreu, mas que ainda pendura, ainda ocorre no presente. Hoy he jugado al fútbol. Não é uma ação que está terminada, é uma coisa que acontece constantemente. Então, rugar, o verbo está conjugado, rugado, que vem do verbo que? Rugar. Veja que é um verbo que indica o que? Ação. A gente precisa entender que o modo indicativo, ele se refere ao verbo no sentido de ser uma ação comprovada, realizada. E também o pretérito perfeito, que é referente ao quê? Ao tempo que se dá ao verbo. A gente tem o pretérito perfeito simples, o composto e o imperfeito, tudo relacionado ao quê? Ao passado. Eu tenho aqui para vocês um exemplo prático, né? Diz assim: yo cantei, yo cantei, yo he cantado, yo he cantado, yo cantaba. Veja que esses três verbos, que vem do verbo cantar, estão conjugados no tempo passado, mas cada um se refere a um tempo diferente. Eu cantei se refere a uma coisa que já aconteceu, então ele é o quê? Pretérito perfeito simples. E cantado ainda acontece, e eu cantava aconteceu também no passado, mas ainda pendura no presente. Vamos compreender melhor como se dá cada um deles. O modo indicativo no tempo pretérito perfeito, temos aqui os verbos AB, terminado com QAR, temer, terminado em R, partir, terminado em Q, em R. O AB, o final dele se transforma em E, e o temer, que são verbos terminados em E e R, a primeira conjugação fica com o Q, terminação em I. Veja que as conjugações vão se repetir aqui, gente, ó. Porque vai depender da origem do verbo. Quando eu digo assim, yo hablé, tu hablaste, ella, usted habló. É uma coisa que aconteceu o quê? No passado, que já foi o quê? Concluída. Então, quando vocês veem uma frase, quando eu digo, la semana passada hablé com Maria, o verbo hablé está no passado, que é o pretérito perfeito simples, uma coisa que já aconteceu e foi o quê? Concluída. Quando a gente passa para o pretérito perfeito composto, já diz que é o quê? Dois verbos. E nesse tempo a gente tem um verbo auxiliar que vem do verbo haber em espanhol. Vamos lá. Yo he hablado. Tu has hablado. Ella ha hablado. Veja que eu também estou me referindo ao passado, mas ainda está ligado ao presente, é uma ação que ainda está ligada ao presente. Quando eu digo
Este era um dia que sempre he temido. Veja que é uma ação que está no passado, mas que ainda acontece, ainda está ligado ao presente. Quando ela dizia que já temeu, mas que o dia chegou, ainda está acontecendo, mesmo que seja passado. Então, o modo indicativo no tempo pretérito perfeito composto tem essa característica, é uma coisa que aconteceu no passado, mas que ainda está ligada ao presente e que também tem como outra observação o uso de dois verbos, um verbo auxiliar, he hablado, has hablado. Quando vocês verem esse auxiliarzinho, vocês vão logo saber que está no tempo pretérito perfeito composto. O nosso último tempo verbal do modo indicativo é o pretérito imperfeito. Ele já diz que é imperfeito porque é uma ação ocorrida no passado, mas que pode perdurar até o presente. Ainda pode ocorrer aqui no presente. Quando eu digo eu estudava, tu estudiavas, eu comia, eu bebia. Veja que o verbo estudiava, comia, bebia está no passado, mas ainda está muito ligado ao presente. Vamos ao exemplo. La casa era pequena, pero las personas viviam em um ambiente de felicidade. Está no passado, porque as pessoas já viviam há muito tempo e ainda vivem o quê? No presente. Por isso que é uma coisa que pendura até o momento. Viu, gente? Então, pretérito perfeito simples, pretérito perfeito composto, pretérito imperfeito, tudo relacionado ao passado, mas com algumas diferenças. Vamos praticar esse conteúdo. Eu tenho aqui para vocês 3 exemplos, certo, gente? Eu tenho aqui para vocês 3 exemplos e vamos agora classificá-los aqui. Prestem atenção que eu vou perguntar aqui para vocês vão me responder aí oralmente, né? Quando eu digo assim, gente, el ano passado conheci a mi mejor amigo. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual é o verbo? Conheci. O verbo é o quê? Conheci. Veja que é um verbo, o verbo conhecer é um verbo que vem do que? O verbo conhecer, terminado em ER. E o que é que diz quando eu tenho um verbo terminado em ER? Como é que eu conjugo ele, gente? Vamos voltar aqui à tabelazinha. Terminado em ER, a terminação é o quê? Em ir. E acentuado, eu conheci. Eu conheci. Ele não conhecia a meu melhor amigo. Então, está no passado e é uma ação que já aconteceu e foi terminada. Então, esse verbo ele não pode estar em outro tempo verbal que não seja o pretérito perfeito simple. Vamos a 2. Paulo cantava fatal. Paulo cantava fatal. Cantava vem do verbo cantar. Cantava. Aconteceu lá no passado, mas que de alguma forma ainda está ligado ao presente. Qual é o tempo? Qual é, gente? Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Hoy he jugado al fútbol. Hoy he jugado al fútbol. Veja que o verbo está conjugado no passado, vem do verbo jogar, mas tem um auxiliarzinho que me diz que esse verbo é o quê? Tempo pretérito perfeito composto. Porque aconteceu no passado, mas que também ainda está ligado ao presente. Composto. Para a gente finalizar nossa aula de hoje, gente, eu gostaria que vocês respondessem agora essa pergunta, essa frasezinha que eu vou colocar que vocês vão responder na descrição desse vídeo, comentando o seu nome completo e dizendo a frase: Nasci el año
de 1996. Esse verbo aqui, nasci, ele está em qual tempo verbal do modo indicativo? E aí, gente, diante do que estudamos, qual é o tempo desse verbo? Aí vocês vão fazer, aqui tem até o dia 15 para vocês estarem entregando essa atividade aqui nos comentários desse vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem estar voltando no videozinho para que vocês possam compreender melhor, tá bom, gente? Hasta luego!